pouco sobre a taxa florestal. Taxa florestal, né, esse tributo que é devido dentro dos processos de intervenções ambientais e que deve ser recolhido também pelos municípios, tá bom? Como vocês já me conhecem, eu sou o César, tá? Estou na gerência de regularização de atividades florestais, que é responsável por orientar sobre esses assuntos. Bom, então, a taxa florestal, ela tem como referência a Lei número 4747 de 1968, e ela é regulamentada pelo Decreto 47.580 de 2018. É muito importante que vocês tenham essas legislações salvas no computador de vocês, porque diariamente vocês vão ter que consultá-las, tá? Então já salva essas duas normas que vocês com certeza vão precisar consultar elas em algum momento. E como toda taxa, né, dentro do direito tributário, ela é devida no momento do fato gerador. E qual é o fato gerador? Né? Quem vai motivar a cobrança da taxa florestal? O fato gerador é o exercício do poder de polícia pelo Estado, relacionado com as atividades que estão aí na tela e que estão descritas também nessas duas normas, tá bom? Então, perdão, esse daí é o fato gerador da taxa florestal, é o exercício do poder de polícia. Quando a taxa florestal ela deve ser cobrada? Ela deve ser cobrada sempre no momento do requerimento da intervenção ambiental, que é o que vocês vão fazer. Na norma, eu trouxe como está na norma, que fala também da declaração de colheita, né, que é a DCF, nossa, mas isso é atividade do Estado, vocês vão exercer apenas a intervenção ambiental. Então, no momento do requerimento da intervenção ambiental, essa taxa florestal deve ser cobrada. Então, o processo ele inicia já com a taxa quitada. Tá legal? Isso é muito importante. Isso daí está em norma sobre o assunto, né? Aquelas duas que eu apresentei para vocês. E é importante que o processo já inicie nesse momento. Caso contrário, ele deve ser cobrado com o adicional de multa, tá? Que também está dentro do decreto, que vai depender de quantos dias se passou do fato gerador, né? Que é o protocolo do processo, fato gerador, até o pagamento daquela taxa, tá? Como ela é calculada? Bom, ela é calculada com base no quantitativo do produto florestal estimado para a autorização pretendida. Por que estimado, César? Porque quando você dá entrada no processo de intervenção ambiental, você não tem certeza de qual volume que você vai retirar daquela área. Nesse caso, você faz uma estimativa, tá bom? Essa estimativa pode ser para mais ou para menos, a gente tem um padrão, né? Não foge tanto daquilo lá, não. Se for para menos, você deve fazer a complementação posteriormente. Qual o valor dessa taxa? Bom, a taxa ela é dada em UFENG. O FENG é a unidade financeira monetária, né, de cobrança do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos essa tabela. Essa tabela aqui, ela vai ser discriminada, se você observar, olha só, nós temos o produto florestal, tá, que é lenha. O que é que vai se enquadrar como lenha? Tudo aquilo que for para produção de energia, tá? De bioenergia. Madeira, nós temos. Madeira já são outros usos, tá? Do uso in natura daquele produto florestal. Temos o carvão, né? E temos produtos não madeireiros de florestas plantadas, produtos não madeireiros. E aí nós podemos incluir dois principais, que são a colheita de sempre-vivas, tá? E também palmito. Então, são esses dois que vão entrar como produtos não madeireiros. Hoje, nós não temos mais a cobrança de bambu, tá? Isso, alguns de vocês talvez tenham familiaridade, né, com os procedimentos já do órgão ambiental. Antes, nós cobrávamos o bambu, hoje não há mais essa necessidade, certo? E aí, dentro desses produtos, nós vamos ter essas subdivisões, né? Se é de origem plantada, e aí não interessa se é nativa, tá? Se é exótica a espécie. Por exemplo, um paricá. O paricá ele é nativo e ele pode ser plantado, comum nós termos, né? Em Minas Gerais, nós temos o caso das araucárias, que são nativas plantadas. Nesse caso, você vai cobrar o valor correspondente à floresta plantada. Floresta nativa sob manejo sustentável são aquelas florestas que passam pela intervenção, a modalidade de intervenção de manejo sustentável. E nós temos a floresta nativa, que é o fruto de supressão
de vegetação nativa, tá? De uma intervenção ambiental. Nesse caso aqui, a floresta plantada, ela vai ser DCF, então vocês não vão cobrar, tá? O manejo sustentável, se vocês tiverem um processo de manejo, aí sim vocês vão cobrar como manejo sustentável. Mas assim, a maioria dos casos, a maioria mesmo, vocês vão fazer a cobrança como lenha de floresta nativa, madeira de floresta nativa ou carvão vegetal de floresta nativa, se for o caso, tá? E aqui nós temos um exemplo de cálculo dessa taxa florestal. Então, por exemplo, uma supressão de 10 hectares de vegetação nativa, ela vai ter um rendimento lenhoso. Vamos dizer que é estimado de 20 metros cúbicos por hectare de lenha, né, como rendimento lenhoso dessa supressão. Então, nós teremos 10 hectares vezes 20 metros cúbicos por hectare, teremos 200 metros cúbicos por hectare, tá? Taxa florestal é o rendimento total, então esses 200, vezes a tabela de referência, essa daqui que a gente já viu. Então, vamos lá? Lenha de nativa. Lenha de nativa, a gente viu que é 1,4 UFENG, tá? Por metro cúbico. Então, 1,4 UFENG por metro cúbico vai dar 280 UFENG. Para o ano de 2022, a UFENG está em R$ 4,7703. É importante você usar sempre 4 casas decimais, tá? Não vai usar 2 casas decimais, que vai gerar problema de arredondamento, e isso daí é pouca coisa, mas no final pode gerar um probleminha para a gente. Então, usa sempre 4 casas decimais, já que a UFENG, por norma, tá? Todo ano é publicada, a Secretaria da Fazenda publica uma resolução com o valor da UFENG. Usa 4 casas, a gente usa 4 casas também. O arredondamento é feito apenas no final. Então, nesse caso, 280 UFENG vezes R$ 4,7703, nós teremos uma taxa florestal devida no valor de R$ 1.335,68. Lembrando que você deve incluir também nesse quantitativo, nesses 20 metros cúbicos que eu estou colocando aí para vocês, já está incluído a volumetria da destoca, tá bom? Então, deve ser incluída também uma estimativa da destoca, se for o caso de fazer a destoca na área, tá? Aí cabe uma supressão vegetal com destoca, né? Aí, se for esse caso, você deve incluir também a volumetria dentro desse quantitativo. E aí, para ajudar vocês nesse cálculo de taxas, no nosso site, na página de autorização para intervenção ambiental, nós temos uma planilha que vocês podem baixar, uma planilha em formato Excel, onde vocês colocam lá no final, a gente vai ter 2 partes nessa planilha. A primeira, nós temos lá a de taxa de expediente, que não vai ser o caso para vocês, né, porque a taxa de expediente, nesse caso, é do município. E embaixo nós temos o valor da taxa florestal e o cálculo da reposição florestal, que nós teremos aqui uma fala específica sobre reposição. Da taxa florestal, lá você coloca a volumetria e ela já faz o cálculo para você. Essa planilha já está atualizada para o ano de 2022 e todos os anos, nós, no início do ano, a gente atualiza ela em nosso site. E aí, né, alguns esclarecimentos, né, para a taxa florestal, como já falei para vocês, a UFEG, a Unidade Fiscal do Estado, né, para o ano de 2022 é de R$ 4,7703. A taxa florestal, ela é de competência estadual. Sei que a gente recebe muitos questionamentos de municípios querendo falar, mas por que a gente não está recebendo a taxa florestal? Né? A taxa florestal, ela deveria ser do município? Enfim, isso não nos compete, tá? Não compete ao IEF decidir, a gente apenas cumpre determinações da Secretaria da Fazenda, que é a titular para falar, né, sobre tributos aqui no Estado, e ocorre que, como a taxa florestal, o fato gerador dela é o poder de polícia do Estado, o Estado, mesmo delegando suas atribuições do município, ele não se isenta totalmente desse poder de polícia, até porque, pela Lei Complementar 140, a fiscalização ela é compartilhada entre os 3 entes, federal, estadual e o municipal. De todo modo, o Estado também tem programas que vão fomentar essa fiscalização, como monitoramento contínuo da vegetação, onde faz o mapeamento, né, e também o atendimento de demandas específicas em um município. Se for necessário a atuação do Estado, mesmo com acordo de delegação de competência, o Estado vai atuar, certo? Então, é por isso que a taxa florestal, ela continua sendo de competência estadual, mesmo nos casos em que há delegação de competência para os municípios.
E o não recolhimento da taxa florestal dentro do processo de intervenção ambiental pode ocasionar ação de fiscalização pela Secretaria da Fazenda do Estado. É muito importante que vocês se atentem para o correto recolhimento dos processos da taxa florestal dentro dos processos. E como fazer esse recolhimento? Tá? Bom, esse recolhimento ele é realizado dentro do site da Secretaria da Fazenda. Se vocês jogarem no Google mesmo, DAI Online, CFMG, vocês vão chegar nessa página, onde nós temos que identificar, o tipo de identificação é a pessoa, tá? Quem é essa pessoa que vai ter que recolher? É o titular da intervenção ambiental, ele que é o devedor, tá bom? Não pode acontecer, por exemplo, da pessoa A, ela é a responsável pela intervenção, a exploradora, e aí uma pessoa B faz um recolhimento de uma taxa florestal, e aí, eu posso aproveitar o B no A? Não, você não pode. Tá? Ninguém paga IPVA para o colega. Né? Eu não vou emitir um boleto de IPVA no meu nome, mas o carro é de outra pessoa. Vocês entenderam mais ou menos? Então, é do titular daquele tributo. Quem realmente deve. Então, quem deve é o explorador. Tá? É essa pessoa que está devendo a taxa florestal, que deve pagar a taxa florestal, e a taxa florestal deve ser paga dentro desse mesmo CPF ou CNPJ. Órgão público, vocês vão selecionar Instituto Estadual de Florestas, tá bom? E lá dentro nós teremos taxa florestal DAI online. Informação complementar, temos dentro da resolução conjunta SEMAD-IF número 3102 de 2021 essas informações. Para a gente fazer a amarração, a gente fazer o correto cálculo, isso deve estar dentro do DAI. Então, nas informações complementares, deve trazer também qual é o produto ou subproduto, tá bom? Então, a gente viu lá que vai ser dentro daquela tabela, né, o anexo 2, aquela tabela só mostrando para vocês, ela está dentro da lei e dentro do decreto também, tá? Então, a mesma tabela vocês podem consultar nas duas normativas. Então, dentro dessa tabela, a gente vai ter lenha, madeira, carvão, então isso tem que estar especificado também no DAI. E qual o volume? Certo? Então, são 20 metros de lenha, são 200 metros cúbicos de lenha, como a gente mostrou no nosso exemplo. Então, isso deve estar especificado dentro do DAI, tá bom? Nas informações complementares para a gente poder verificar se o valor foi recolhido corretamente e também dentro sempre do CPF, CNPJ devedor. César, há isenção para taxa florestal? Sim. Tá? Nós temos isenções sobre taxa florestal, porém, elas são pouco aplicadas. Vou explicar por quê. Primeiro caso, a atividade de extração de lenha ou de madeira de floresta plantada ou nativa, destinada à produção de carvão no Estado, ressalvada a cobrança da taxa florestal em relação ao carvão vegetal nos termos do regulamento. O que isso quer dizer? Se eu corto uma floresta plantada ou nativa e eu quero fazer carvão, antigamente, como era feito isso? Você pagava a taxa do carvão e você era isento da taxa de lenha, porque você tinha uma guia para transportar a madeira e outra guia para carbonização, certo? Hoje, esse procedimento foi unificado. Então, na intervenção ambiental, que é o que interessa a você, se a pessoa quer fazer carvão, certo? Ela já vai informar no início que ela quer fazer carvão. Então, a gente não vai emitir uma guia para ela para lenha e uma para carvão. Ela vai ter uma já com carvão, entendeu? Então, esse primeiro aí, ele não é aplicável mais, inclusive para os procedimentos do IEF de floresta plantada, né, de DCF e tudo mais, a gente já não aplica mais ele. O 2, União, Estados, Distrito Federal, municípios e demais pessoas jurídicas de direito público interno, desde que haja reciprocidade de tratamento tributário nos termos do regulamento. Quem pode falar isso daí, que vai, né, dar ou não, é a Advocacia Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda, que vai poder falar se determinado ente ele é isento da taxa florestal ou não. Querem um exemplo de uma pessoa que é isenta hoje? Nós já temos um parecer falando isso daí, é o DER, tá? O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, ele é isento da taxa florestal, né? Então já existe um parecer da Advocacia Geral do Estado dando esse subsídio, tá? Mas nós, de livre e espontânea vontade, tal município quer fazer uma intervenção, o município tem que pagar a taxa florestal? Tem, tá? Se for a prefeitura municipal, ela tem que pagar a taxa florestal
Se houver, mas há reciprocidade de tratamento tributário e tudo mais, nesse caso, tem que requerer para a Secretaria da Fazenda essa isenção no pagamento da taxa florestal. Nós não temos essa autonomia, tá bom? Bom, e após a análise da intervenção ambiental, caso seja detectado rendimento lenhoso superior ao informado ou recolhido na formalização, solicitar complementação dos valores para a finalização do processo. Isso aí foi como eu falei lá no início, né? Você faz uma estimativa lá no começo. Então, se você recolheu abaixo do que deveria, você deve complementar esse valor dentro do processo, tá? E aí nós temos o artigo 10 do decreto 47.749 de 2018, que vem nos trazer esse momento, tá? Esse é o decreto de intervenção ambiental, que vem falar aqui desse momento da taxa florestal, quando ela deve ser recolhida e tudo mais, tá bom? E se aqui uma pergunta também que nós temos, e se recolheu a mais? Bom, se recolheu a mais, é pelo exercício do poder de polícia. Nesse caso, não vai caber, certo? De modo geral, não vai caber devolução desse valor ao particular, tá? Ele que informou, é um ato declaratório, então ele informou para a gente, olha, estou pagando correspondente a isso, que é o que eu, né, a minha área dá para eu colher, fazer essa intervenção, então vai ser esse valor. E aí, se ele pagou a mais, foi uma declaração que ele deu, tá? De um modo geral, não cabe, certo? Penalidades. Se a pessoa não recolhe a taxa florestal, ou se ela recolhe a menor ou intempestivamente, foi o que eu falei. Entrou o processo sem taxa paga, multa. Não recolheu nada, ou recolheu a menor propositalmente, multa, tá? Como é calculada essa multa? Para o nosso caso, eu até falei lá no início, né, que vai ter uma multa que vai depender do quanto é esse atraso. Então, aí nós temos o artigo 33, né, o parágrafo 1º, que vem falar que essa espontaneidade é quando que vai caber para a gente, tá, pessoal? Então, ela vai ser de 0,15%, se for até o 30º dia, certo? Por dia de atraso, 9% até do 30º ao 60º dia, e aí é uma multa fixa, tá, de 9%, e a partir do 60º dia, 60 dias de atraso já é 12%, é fixo, isso daí pode ser 61 dias de atraso ou 400 dias de atraso, a multa vai ser fixa em 12%. É importante também, quando do momento da intervenção ambiental, da análise do processo, a gente verificar se aquele DAI ele foi efetivamente quitado. Infelizmente, mas acontece de nós recebermos comprovantes de pagamento, xerox de comprovante de pagamento não verídicos. Então, sempre nós recomendamos para os nossos analistas, e eu estou aqui recomendando para vocês também, que façam a checagem da real quitação do DAI da taxa florestal. Temos esse link que está aí na tela, tá? Salvem ele também, e lá você digita o valor, o número do DAI da taxa florestal, você seleciona o órgão ambiental para onde foi recolhida essa taxa, que no caso foi o Instituto Estadual de Florestas, certo? E aí você vai verificar lá se foi realmente quitado esse DAI, tá bom? Sobre taxa florestal é isso que nós temos. Obrigado e nos espere no próximo módulo.